Olá, gente, tudo bem? Tudo em paz? Você sabia que os portugueses que vieram para o Brasil eram, na verdade, descendentes de judeus que foram expulsos de Portugal na época da Inquisição? Pois é, a verdadeira história do Brasil está totalmente mal contada. Por quê? Porque os judeus que estavam em Portugal, eles foram expulsos de Portugal. E aí, alguns foram expulsos e muitos foram obrigados a se converter ao catolicismo. Ou se convertia ou morria. E aí muitos fugiram para diversas partes do mundo e muitos vieram para o Brasil. E aí, anos depois, a Inquisição veio para o Brasil. E a Inquisição passou quase 300 anos aqui no Brasil. Muita gente foi levada do Brasil para Portugal, para o Tribunal da Inquisição, onde muitos brasileiros, muitos judeus que estavam aqui no Brasil foram torturados, foram perseguidos, queimados na Inquisição, na tal Fogueira Santa. Então, isso aí é história que nos nossos livros de história não contém. Por quê? Porque a verdadeira história do brasileiro, ela foi escondida, roubaram a nossa verdadeira história, roubaram a nossa verdadeira origem. Porque o brasileiro ele não foi constituído totalmente com portugueses, mas com judeus que foram expulsos de Portugal. Essa é a verdadeira história. É tanto que Cristóvão Colombo era descendente de judeus que foram convertidos à força ao cristianismo. Pedro Álvares Cabral era descendente de judeu que foram convertidos à força ao catolicismo. Fernando de Noronha também foi descendente de judeu que foram convertidos à força. Ou era católico ou morria. E aí muitos, para se preservarem vidas, aceitaram o catolicismo, mas permanecia com o judaísmo em oculto. Então isso é a história que realmente pouca gente conhece. Eu não conhecia. Eu conheci o Evangelho no ano de 2003, mas conhecer sobre a Inquisição eu só vim conhecer de 2018 para cá. Por quê? Porque eu nunca me contentei com as doutrinas das religiões. Eu passei por algumas religiões e nunca me contentei com os ensinamentos, porque cada um tem seu próprio ensinamento. Então eu passei a fazer pesquisas, passei a ler revistas, ler livros e pesquisar na internet. E aí foi onde eu descobri a Inquisição. E descobri que muitos judeus foram mortos na Inquisição. E anos depois veio o Holocausto, que Hitler causou na Segunda Guerra Mundial. E olhe que o foco de Hitler era judeu. Era judeu ou todos que seguiam o mesmo sistema de fé. E aí, muitos especialistas dizem que não foram só 6 milhões de pessoas que foram mortas, mas entre judeus, mulheres e crianças e idosos e pessoas de vigor, mais jovens, foram mortas no total de mais ou menos 18 milhões de judeus, sem contar com pessoas de outras religiões e de outros países, que no total os especialistas chegam a dizer que foram quase 80 milhões de pessoas. Então você já pode ver que foi uma coisa muito séria. E é sem contar que o Papa da época abençoou Hitler por causa da perseguição dos judeus. Então você pode ver que no desenvolvimento do cristianismo, infelizmente, o negócio é sério, não é como muita gente pensa. Não é mil maravilhas como muitas pessoas pensam. O cristianismo em si, houve muito sangue. Milhões de pessoas foram mortas, vítimas dos imperadores, vítimas dos papas, vítimas da Inquisição, vítimas da Segunda Guerra Mundial. E ultimamente muitos são vítimas também até das mídias, né? Então, gente, isso é coisa, é história que pouca gente conhece. Se não buscar o verdadeiro conhecimento, a pessoa vai viver presa em religião, e religião não salva.
Deus não deu religião a nenhum ser humano. Deus deu a palavra dele. Deus mostrou dois caminhos. Um leva às bênçãos e outro leva às maldições. Um é o caminho do bem e o outro é o caminho do mal. Então cada um vai receber segundo a escolha que fizer. São vários estudos e graças a Deus, Deus levantou pessoas especiais que se dedicaram a trazer esse conhecimento como uma das pessoas especiais e a que mais estuda profundamente sobre a Inquisição no Brasil, que estuda há mais de 60 anos, é a doutora Anita Novitzky. Essa tem feito um trabalho excelente. E muitas pessoas também, muitas outras pessoas, têm estudado sobre a Inquisição para trazer a verdadeira história para o brasileiro. Então, busque conhecimento, estude a Bíblia, estude diversos livros de histórias que conte a verdadeira história da nação brasileira, dos judeus no Brasil, porque 80% dos brasileiros são descendentes de judeus e não sabem. E muitos até são, mas não buscam ter esse conhecimento. Mas é bom que as pessoas busquem ter esse conhecimento, porque ser descendente de judeu é ser descendente de Abraão, então faz parte da bênção que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó.